Há muito tempo atrás, quando eu ainda estava no ensino médio e era um jovem rebelde e teimoso, eu acabei encontrando um anime chamado Steins Gate. Mas na época eu cometi o grande erro de não procurar saber absolutamente nada sobre o anime. Eu basicamente só vi a capa, achei mais ou menos e comecei a assistir. E depois de ver 1 ou 2 episódios, eu acabei achando a história um pouco confusa e como eu não sabia a sinopse e nem mesmo os gêneros do anime, eu meio que fiquei um pouco desapontado e ao invés de continuar assistindo para tentar entender o que estava acontecendo ali, eu preferi colocar o anime de lado e conforme o tempo foi passando eu fui perdendo cada vez mais o interesse que eu tinha até que eu finalmente dropei ele. Mas alguns dias atrás eu acabei reencontrando o Steins Gate enquanto procurava por alguma coisa nova para assistir e dessa vez eu me informei sobre a história e assisti a todos os episódios com calma. E pra minha surpresa eu acabei gostando muito do anime, então para evitar que mais alguém cometa o mesmo erro que eu, chega de enrolação e bora pro review do Steins Gate. Criado em 2009 como uma visual novel de Xbox 360, Steins Gate acabou fazendo muito sucesso e rapidamente conquistando muitos fãs, o que deu espaço para o lançamento de diversas adaptações para mangá, até que em 2011 o mundo foi finalmente presenteado com uma adaptação para anime pelo estúdio White Fox. Sua história possui os gêneros de suspense, drama e ficção científica e acontece no centro comercial de Akihabara, onde acompanha um grupo de amigos que fazem parte de um laboratório e que passam a maior parte do tempo tentando desenvolver dispositivos futuristas que sejam revolucionários para a humanidade, até que eles modificam o micro-ondas e acidentalmente criam uma máquina do tempo que consegue enviar mensagens de texto do celular para o passado. E enquanto eles manipulam o fluxo do tempo, uma organização estrangeira descobre esse grupo de amigos e começa a fazer de tudo para capturá-los, roubar e conquistar o mundo com essa nova tecnologia. O anime possui 24 episódios e atualmente é um dos primeiros na lista dos top animes do My Anime List. O enredo da história foi com certeza um dos pontos que eu mais gostei durante todo o anime. A maioria dos personagens não estão ali só para cobrir buraco e aumentar o elenco, mas sim para fortemente influenciar os acontecimentos da história e algumas vezes até mesmo para definir a personalidade de outros personagens. E isso acontece o tempo inteiro, o que entrega uma trajetória muito bem definida entre o passado e o futuro, a ponto de que quando acontece alguma mudança na linha do tempo, ela consegue afetar todo o universo da história e ainda assim parecer plausível, e isso com certeza ajuda demais para construir uma narrativa sobre viagem no tempo. E falando de viagem no tempo, esse sim foi o ponto que mais me impressionou no anime. Você não veja de cara uma máquina do tempo perfeita que consegue tranquilamente ir pro futuro ou pro passado e que ainda te oferece água e balinha durante a viagem. No começo, só existe uma máquina do tempo cheia de defeitos que só consegue enviar algumas linhas de mensagem de texto para o passado. E isso torna as consequências de se alterar a história totalmente imprevisíveis, o que contribui muito para o gênero de suspense do anime. E para completar, a lógica que a viagem no tempo que Steins Gate utiliza é baseada na hipótese das múltiplas linhas do tempo, onde para cada alteração que ocorreu no passado, uma nova linha do tempo é ramificada, permitindo a criação e a existência de infinitas realidades paralelas. Agora, a primeira vez que eu vi a arte do anime, eu tenho que admitir que eu acabei achando uma bela de uma porcaria. Mas calma, antes que alguém comece a tirar pedras em mim, deixa eu explicar o meu ponto de vista. A arte com certeza não é ruim, ela consegue manter muito bem as proporções dos cenários e dos personagens, e com o passar dos episódios fica claro que tudo foi feito com muito cuidado e carinho. Mas o que acabou influenciando a minha primeira impressão foi o fato da arte fugir das características comuns que se vê na maioria dos animes. As cores pareciam estar sempre meio apagadas, como se o tempo inteiro as cenas fossem frias e sombrias, e o design da maioria dos personagens me passava a sensação deles serem extremamente magros, e as expressões faciais meio que me faziam pensar que eu estava olhando para um abismo escuro ao invés de uma pessoa. Mas tudo isso não passou de uma simples e errada primeira impressão, e depois de um tempo eu acabei me acostumando e até mesmo começando a gostar da arte do anime. E se alguém me perguntasse atualmente o que eu acho dela, eu com certeza responderia que eu gosto e acho muito bem produzida. Já a animação conseguiu me conquistar desde os primeiros segundos do anime. Ela é muito fluida e possui movimentos anatômicos que não te deixam com a sensação de uma movimentação humanamente impossível ou artificial. A animação também conseguiu manter um padrão de qualidade alto, indiferente se era uma cena comum ou se era um clímax.
e apresenta tão poucos quadros estáticos que é aquela sensação de uma animação sem vida, onde parece que faltam alguns movimentos nos personagens, não chegou nem perto de ser sentido em Steins Gate. E não tinha como a animação não ser um ponto forte desse anime, já que o estúdio White Fox é considerado uma referência na área e consegue entregar ótimas animações desde os seus primeiros trabalhos na indústria dos animes. E fica como recomendação: se você estiver procurando por alguma coisa nova para assistir, vale muito a pena dar uma olhada nos outros animes do estúdio White Fox. No geral, Steins Gate é o melhor anime de ficção científica que eu assisti até hoje. Ele possui uma arte consistente, uma animação de ponta e uma história sobre viagem no tempo que fez com que cada vez mais eu me envolvesse com o universo do anime para tentar entender exatamente como ele funcionava. E se você realmente gostar muito de Steins Gate, você ainda vai ter disponível jogos, mangás, spin-offs e o melhor de tudo, você vai ter os requisitos mínimos para assistir o anime Steins Gate Zero, o que na minha opinião conseguiu superar até mesmo o próprio Steins Gate. Mas essa já é outra história e fica para ser contada em um próximo vídeo. Obrigado a você que conseguiu chegar até aqui. Esse foi o primeiro vídeo que eu criei pro Tamagô, e apesar dele não ter chegado nem perto de ficar como eu esperava, ele acabou dando bastante trabalho e tomando tempo de algumas semanas. Mas eu consegui aprender muita coisa e finalmente consegui definir o tipo de vídeo que eu gostaria de produzir e melhorar com o passar do tempo. E se você por acaso gostou do vídeo, deixa um like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal para ficar por dentro de novos episódios e aproveita para dar uma olhada no Instagram do Tamagô, onde apesar de fazer um tempo que eu não posto, ele também é focado em recomendações de animes. Então eu espero te ver em breve e até a próxima. Fui!